Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir a carta de Santo Inácio de Antioquia aos Filadélfios. Vamos trabalhar capítulo 1 ao capítulo 5, nosso 11º encontro. Filadélfia da Lídia dista de Éfeso a 100 quilômetros. Tem 100 quilômetros de distância da grande cidade de Éfeso. Esta carta, como as próximas que veremos, as duas próximas, foram cartas escritas em Troade. Ele havia já saído de Esmirna, estava em Troade, em direção a Roma. Então, Troade era uma nova etapa da sua vida de prisioneiro que se dirigia para Roma. Vamos, então, fazer a leitura desta carta, do capítulo 1 ao capítulo 5. A introdução. Inácio, isto é, o autor da carta, o remetente, também chamado Teóforo, portador de Deus, a Igreja de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo de Filadélfia da Ásia, o destinatário da sua carta. Esta igreja, ele diz, que encontrou misericórdia e se fortaleceu na união, quem vem de Deus. É uma igreja cheia de imperturbável alegria na paixão de nosso Senhor e plenamente convencida da ressurreição dele, em toda misericórdia. Então aqui há toda esta apresentação daquilo que ele diz sobre a comunidade Filadélfia, essa comunidade, essa igreja que é o destinatário da carta de Inácio. Logo em seguida ele faz a saudação. Saúdo-a no sangue de Jesus Cristo, pois ela é minha perene e constante alegria, sobretudo se continuarem unidos ao bispo, aos presbíteros e diáconos, que estão com ele, instruídos segundo o plano de Jesus Cristo, que por sua própria vontade os fortaleceu no Espírito Santo. Inácio sublinha a afirmação da morte e ressurreição real do Senhor Jesus. Aqui uma confrontação direta com o grupo dos docetas. Os docetas negavam a verdadeira humanidade de Jesus. Jesus não podia ter um corpo humano, segundo os docetas, pois a matéria é o princípio do mal. E a matéria quer manter a centelha do divino prisioneira no corpo. Por isso, a matéria má deve ser desvencilhada pelo Espírito. Mas os cristãos acreditam que a matéria é boa. Deus criou a matéria e nela não existe nenhum princípio do mal. Deus não poderia criar nada de mal. Tudo que ele criou é bom, como nos diz o livro da Sabedoria, do capítulo 1, versículo 14. Deus criou tudo para a existência e as criaturas do mundo são sadias. Então Jesus, para Inácio, assumiu uma carne real, uma carne verdadeira em Maria. Assumiu um corpo. E sua morte e ressurreição é um fato real.
Os docetas afirmam que o corpo de Cristo não era real, era um corpo psíquico, pois a divindade não poderia sofrer. Inácio fala do sofrimento real de Cristo, que, tendo um corpo, realmente sofreu. Ele insiste também, num determinado momento, nessa unidade da igreja, com os bispos, presbíteros, diáconos. Os bispos, presbíteros e diáconos foram fortalecidos pelo seu Espírito Santo, isto é, de Jesus Cristo. O próprio Jesus fortaleceu os seus apóstolos e discípulos no Espírito Santo, como nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Recebeu o Espírito Santo. Vamos ver o capítulo 1. Sei que não foi por si mesmo, nem por meios humanos, nem tampouco por ambição, mas na caridade de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, que o bispo obteve a incumbência de estar a serviço da comunidade, da igreja. Admiro, comovido sua bondade, que calada, mais ressonância encontra que as invencionices dos faladores. Harmoniza-se ele com os mandamentos, como a citra com as cordas. Bem, por isso minha alma lhe engrandece a mente voltada para Deus, pois é virtuosa e perfeita. Seu caráter firme e manso, tão do agrado do Deus vivo. Agora, Inácio passa para falar da função do bispo, que é uma missão de amor, caridade, que Deus Pai lhe confiou. De estar a serviço, isto é, diaconia, o bispo está a serviço, para o serviço de diaconia da comunidade. A diaconia é um serviço que deve ser exercido pelo bispo, como também pelos presbíteros e até mesmo pelos diáconos. Os diáconos que trazem o nome de serviço. Não importa o modo como foi designado, mas a escolha última é feita por Jesus Cristo e o amor do Pai. A missão do bispo como servidor tem sua raiz no amor de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. O silêncio da bondade do bispo fala mais alto que a tagarelice dos que falam demais. O bispo deve harmonizar-se com os mandamentos, na sua vivência de servir, como a cítara se harmoniza com as cordas. Assim, cabe ao bispo manter seu serviço eclesial, manter um caráter firme e manso, para agradar a Deus. Santo Inácio faz uma exposição sobre o serviço do bispo. O bispo, a palavra episcopo, significa o supervisor da comunidade. Capítulo 2. Filhos que sois da luz da verdade, fugi da cisão e das más doutrinas. Onde estiver o pastor, segue-o, quais ovelhas. Seguiu, quais ovelhas. Pois muitos lobos, aparentemente dignos de fé, apanham, através dos maus prazeres, os atletas de Deus. Se, porém, permanecerdes unidos, não acharão lugar entre vós. A exortação para manter a unidade da tradição, a unidade doutrinal recebida. Fugir da cisão, isto é, do cisma, das más doutrinas, contrárias à fé recebida.
manter a unidade do bispo com o bispo, onde houver o pastor, que a comunidade siga o bispo como ovelhas. Alguns vão aparecer dignos de fé, mas são lobos, aparentando ser pessoas dignas de fé, mas por dentro são lobos, que justificam com maus prazeres para enganar os atletas de Deus. O cristão é um atleta que luta para conquistar a vitória. O objetivo final, a eternidade. É assim necessário que os cristãos estejam unidos ao bispo, para que os lobos não tenham lugar no meio deles. Vejamos o capítulo 3. Apartai-vos das ervas daninhas, que Jesus Cristo não cultiva, por não serem plantação do Pai. Não que tenha encontrado em vosso meio discórdias. Pelo contrário, encontrei um povo purificado. Na verdade, os que são propriedade de Deus e de Jesus Cristo estão com o bispo. E todos os que se converterem e voltarem à unidade da igreja pertencerão também a Deus, para terem uma vida segundo Jesus Cristo. Não vos deixeis iludir, meus irmãos. Se alguém seguir a um cismático, não herdará o reino de Deus. Se alguém se guiar por doutrina alheia dos outros, não se conforma com a paixão de Cristo. Uma nova exortação de Inácio. Daqueles que semeiam doutrinas perniciosas. Apartai-vos, diz ele, das ervas daninhas, do joio, que não foi cultivada por Jesus Cristo, o semeador, o verdadeiro semeador. Estes que semeiam ervas daninhas não pertencem à plantação do Pai. Ele alerta, embora tenha consciência de que os filadélfios não vivem em comunidade com discórdia, isto é, com doutrinas destrutivas, mas vivem como um povo purificado. A grande dificuldade hoje, por influência protestante, é que cada teólogo traz sua vertente de verdade. Os outros nada sabem. Só ele tem a verdade absoluta e última. Cada um propaga o seu sistema e quer eliminar o sistema do outro. Existe uma arrogância teológica. A Igreja Católica, sabe que a teologia é teologia da Igreja e deve ser refletida como uma teologia da unidade. O teólogo não fala do que acha, mas é chamado a ajudar a Igreja a pensar teologicamente, partindo daquilo que ela crê, e que essa realidade que ela crê foi recebida por tradição apostólica. O teólogo católico é o teólogo da Igreja e tem por missão ajudar a Igreja a pensar teologicamente a sua fé no mundo atual. A centralidade é a fé recebida. Os cristãos que são propriedades de Deus e pertencem assim a Jesus Cristo estão em comunhão com o bispo. E todos, sem exceção, que se voltam, isto é, se convertem e voltam à unidade da igreja, porque a igreja é una, irão também pertencer e assim se tornar propriedade de Deus. Só assim se tem uma vida segundo Jesus Cristo. Nova exortação. Que os cristãos de Filadélfia não se consintam em iludir
pois seguir um cismático com doutrinas contrárias à fé recebida, o fará não herdar o reino de Deus, o reino dos céus. E perdeu sua identidade, se afastou do caminho. O fato de se deixar guiar por uma doutrina de fora, rompendo com a verdade e a unidade, não irá se conformar com a paixão de Cristo. O cisma aqui é por causa dos docetas, que negavam a verdadeira paixão de Cristo. Capítulo 4. Sede solícitos em tomar parte numa só Eucaristia, porquanto uma é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, o cálice para a união com seu sangue, o altar, assim como também é o bispo, junto com seu presbitério e diáconos, aliás, meus colegas de serviço. E isso para fazer, segundo Deus, o que fizeres. Ele coloca o bispo como colega de serviço, de ministério. Continua a exortação à unidade. Ser cristão é estar seguros na unidade. Que os cristãos de Filadélfia tomem parte de uma só Eucaristia, pois uma só é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os cismáticos docetas celebravam a Eucaristia separados, os ebionitas celebravam a Eucaristia só com água. Então havia certos movimentos que não eram conforme aquilo que a igreja havia recebido. A Eucaristia não representa a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a Eucaristia é a própria carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Como também um só é o cálice para a união com seu sangue. A Eucaristia é o sangue de Jesus, e nos unimos nele. Ele derramou por nós. Aqui, além de combater os docetas, que negavam a carne e o sangue de Jesus, sua natureza humana, real, ele acrescenta que a Eucaristia, o sangue de Cristo, é o próprio Cristo. E forma, assim, na unidade da Eucaristia, a unidade da Igreja. Assim, se a Eucaristia e o sangue é um só, também o altar de onde vem celebrada a Eucaristia é um. O mesmo, um só é o bispo, pois para cada igreja só existe um bispo. Não se podia ter mais de um bispo numa cidade, numa igreja local. Este tipo está unido, esse bispo vem unido ao seu presbitério, formando uma unidade com os diáconos. A unidade da igreja se realiza pela Eucaristia, onde cabia ao bispo, unido ao presbitério e diáconos, e o povo juntos, para celebrar a Eucaristia, celebrando a unidade da presença divina na igreja. Capítulo 5, nosso último capítulo desta reflexão de hoje. Meus irmãos, transbordo todo de amor para convosco, e em meu júbilo procuro confortar-vos. Não eu, mas Jesus Cristo. Estando preso em seu nome, temo tanto mais achar-me ainda imperfeito. No entanto, vossa prece me aperfeiçoará para Deus, com o intuito de conseguir a herança, na qual obtive misericórdia, buscando refúgio no Evangelho, como na carne de Jesus, nos apóstolos, como no presbitério da Igreja. Amemos igualmente os profetas, por terem também eles anunciado o Evangelho, terem esperado nele, locução prepositiva, isto é, em Jesus, e o terem aguardado. Foram salvos por lhe terem dado fé, e unidos a Jesus Cristo,
se tornaram santos, dignos do nosso amor e admiração, aprovados pelo testemunho de Jesus Cristo, sendo enumerados no Evangelho da comum esperança. Lembre que aqui ele diz que os profetas, justamente que se uniram a Cristo na história da salvação, eles se tornaram santos, a santidade. Inácio faz uma declaração de amor pela igreja de Filadélfia, em seus membros, e por isso o objetivo dele é incentivá-los, confortando-os. E por meio de Inácio está também a ação de Jesus Cristo. O fato de ser preso em razão de Jesus Cristo e enviado a Roma, ele teme ainda não ser perfeito. Ele se sente ainda imperfeito e tem esse temor. Ele pede a oração dos cristãos da igreja de Filadélfia. Esta oração o fará aperfeiçoar, a fim de que ele alcance a eternidade, a herança. Inácio, ao acreditar em Jesus, encontrou refúgio no Evangelho, a Boa Nova, como na carne de Jesus. Novamente, uma referência contra os docetas. Assim, o Evangelho nos leva a aderir a Jesus em sua verdadeira humanidade, este Cristo que subiu para o Pai. Para Santo Inácio de Antioquia, a Boa Nova, o Evangelho, é a encarnação, paixão real de Jesus e sua ressurreição. E Inácio busca também refúgio nos apóstolos, como no presbitério, que Inácio compara. Os presbíteros são enviados pelo bispo, cuja unidade refere a Deus, e se compara a Jesus Cristo que envia os presbíteros. O colégio dos apóstolos estão unidos ao bispo, isto é, o colégio dos apóstolos são formados tendo o apoio do senado do bispo, que é o presbitério. Para manter a unidade com o Antigo Testamento, Santo Inácio refere à unidade da revelação que tende para toda a pessoa de Jesus Cristo. Assim, ele faz referência aos profetas do Antigo Testamento. Que os profetas do Antigo Testamento sejam amados. Existia um grupo judeu-cristão heterodoxo que rejeitavam os profetas e mutilavam as Escrituras, tirando dela todas as passagens dos profetas e suas pregações. O Antigo Testamento era considerado obra do mal. Os profetas, por meio de suas palavras, anunciaram Jesus e esperaram, como também o aguardaram. A salvação deles veio porque deram fé naquele que anunciavam e esperavam, isto é, Jesus. E por isso o cristão não deve renunciar os profetas, mas tê-los como dignos de amor e admiração. Pois a revelação deles reconheceu a verdade por meio do testemunho de Jesus Cristo. E assim os profetas foram unidos aos evangelhos, somados pela esperança comum. Logo depois nós vamos dar continuidade do capítulo 6 em diante dessa carta à igreja de Filadélfia, aos cristãos de Filadélfia. É um texto bastante pastoral, preocupado com realidades concretas, diante de algumas ameaças de romper um cisma com aquilo que a igreja recebeu, com aquilo que a igreja recebeu da fé dos apóstolos, e que muitas vezes esses grupos negavam a verdadeira humanidade de Jesus,
negavam os profetas, negavam a Eucaristia e viam na Eucaristia somente celebrada como os ebionitas, celebrada somente com água, não vinho, porque eles não bebiam nada alcoólico. Nós vamos ver, né, essa dificuldade vivida pela igreja diante das ameaças que vinham de fora e que queriam desarticular, né, os cristãos de Filadélfia. Então ele pede uma atenção de uma forma pastoral e lembra, olha, manter a unidade da Eucaristia, porque uma é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, um é o cálice para a união do seu sangue. Então, a unidade da Eucaristia, a unidade do altar, a unidade com o bispo, que tem comunhão e vive na unidade com seu presbitério e diáconos. Então, tudo que se deve fazer, como diz o capítulo 4, se deve fazer segundo Deus, e não dar ouvidos àqueles que querem minar a comunidade de fé. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.